Ok. Boa noite aos companheiros que estão aqui na nossa programação de hoje aqui da campanha da região, a região metropolitana de Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Tanguá, pelo retorno seguro para as escolas, né? Retorno seguro só com vacina. E hoje a gente vai ter a nossa live com a companheira Cris Gerardo, que é profissional da saúde, dirigente do Sindusprev, né, dirigente sindical e profissional da saúde na linha de frente no combate ao coronavírus, em hospitais. E a gente vai começar, então, a live apresentando a Cris Gerardo, a nossa convidada, Sérgio Oliveira, que é da direção do Simpro, também da região, Niterói, Itaboraí, Maricá, Tanguá, São Gonçalo, Júlio César, que é do CEP de Itaboraí, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e o Alessandro, que é do Sineduc, Sindicato dos Educadores de Maricá, da Rede Municipal de Maricá. Eu sou Maria Beatriz, diretora do CEP-RJ, e outros companheiros não estão participando por conta da luta ferrenha que a gente está levando. Esses municípios todos estão em greve pela vida, uma greve contra o retorno presencial, para que se mantenham as atividades remotas, para que, nesse momento da pandemia, a gente não volte para as escolas sendo mais um fator de transmissão do vírus, né? As crianças andando em ônibus, a gente em aglomerações nas escolas, como a gente já está vendo, assistindo em diversos municípios e redes estaduais, onde as aulas estão sendo suspensas novamente por conta da contaminação. E perdemos diversos colegas e contaminando também os nossos estudantes e familiares. Então, a gente começa a nossa live de hoje passando os vídeos dessa campanha que começou o ano passado e que continua esse ano com outdoor, com carro de som pelas cidades e com as lives de debate para a gente aprofundar esse tema, né, essa situação. Então, a gente pediria a Patrícia que passasse os vídeos e logo após os vídeos a gente passa a palavra, então, para a Cristiane. Pode ser? Cristiane, a gente fez essa live hoje justamente para a gente tratar de todas essas complicações que um retorno sem condições nas escolas, as complicações que teriam, né? A gente sabe que as escolas públicas elas têm muitas dificuldades materiais, né, de estrutura de prédio, de pessoal, e os governos eles não estão dando condições para professores e funcionários nesse retorno. Faltam equipamentos de proteção, faltam salas que sejam ventiladas, não tem funcionário suficiente para que organizar as crianças no espaço da escola, e a gente sabe que a pressão é grande na sociedade, com a pressão principalmente na rede privada, e o Sérgio está aqui, depois ele vai se colocar também, para que as crianças retornem à escola. A gente sabe que é um fator de adoecimento para todos nós, para professores, funcionários, para familiares, para as crianças também. E a gente sabe que pedagogicamente também a gente está perdendo muito nesses 2 anos. A gente sabe de todas essas complicações, mas a gente tem que pesar na balança o que é, né? E se é só a educação que tem que ser responsável por dirimir todas essas questões, né, que as famílias passam, que a população passa,
né, enquanto a gente está aguardando essa vacina que não vem, que está vindo a conta-gotas no nosso país. Né? Então, para a gente debater essa situação, você com o olhar do profissional da saúde, que nós temos o olhar do profissional da educação, e a gente precisa estar debatendo com companheiros de outras, né, instituições para a gente abrir esse leque aí de pensamento e de análises. Né? Só para você ter, só para te situar, tanto o CEP quanto o Sineduc, o Simpro também, nós temos, desde o ano passado, a greve pela vida, que não é uma suspensão do trabalho, é acompanhamento e manutenção do trabalho remoto, mesmo sabendo do problema que o trabalho remoto implica, né, que é desigual o acesso à internet. Né, e em defesa da vida, o trabalho presencial é o que a gente está questionando nesse momento. Né, a gente se mantém em trabalho remoto, mas não questiona e estamos em greve pela vida, não chegando fisicamente às escolas. Né? Então, está aí colocado para você, meia hora aí para você falar conosco sobre a situação. Opa, agradecer aí o convite, Bia, tanto do CEP, quanto do Simpro, quanto do Sineduc, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, sem dúvida nenhuma, esse é o momento de promover este debate, a gente precisa falar sobre a questão da doença com a sociedade de uma forma geral, até porque, infelizmente, a gente tem um governo negacionista que nega a doença. No momento em que ele nega a doença, ele nos nega as condições mínimas de estrutura para que a gente consiga, enquanto profissional de saúde, salvar a vida das pessoas. Então, eu queria primeiro fazer uma historiografia do que foi a chegada do Covid aqui no Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro. Né? O Covid ele começa em dezembro, né? Entre novembro e dezembro de 2019, ele começa a ser diagnosticada enquanto uma pandemia. Né? Era um momento em que os diversos sanitaristas e cientistas afirmavam que nós estávamos de frente a uma pandemia que era muito grave, que demoraria cerca de 1 ano para que a gente conseguisse uma vacina. Apesar de todos esses avisos vindo de todas as partes do mundo, o Brasil manteve o carnaval, né, que foi um erro absurdo, ter se submetido à pressão do mercado de turismo, né, que não queria cancelar o carnaval em 2020. E quando nós chegamos aí em meados de fevereiro e março, a gente tem a explosão da primeira onda aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho dentro da emergência do Hospital Federal Cardoso Fontes, um hospital em que, em nenhum momento, durante todo o pico da pandemia, da primeira onda, em nenhum momento o governo federal reconheceu que os hospitais federais eles seriam porta de enfrentamento do Covid. E isso, para a gente, foi extremamente prejudicial, porque no momento em que ele nega que a sua rede esteja atuando no combate à pandemia, ele nega os equipamentos de proteção individual básicos para nós. Então, nós, num primeiro momento, não tínhamos a máscara adequada, não tínhamos o avental adequado, o Brasil não comprou luva, não comprou seringa, não comprou nenhum insumo quando você pensa numa superlotação hospitalar. Então, absolutamente faltou de tudo, em especial o equipamento de proteção individual, que acabou causando tantas mortes assim no seio dos profissionais de saúde. Então, a gente teve essa primeira onda, que foi uma situação extremamente grave. Só para relatar, eu, pelo meu conselho profissional, que é o Conselho de Enfermagem, dentro da emergência, que são pacientes instáveis, e o paciente de Covid ele é um paciente extremamente instável, porque ele tem muita falta de ar, ele solicita muito, ele te convoca muito, então ele é um paciente que ele precisa ter atenção, e a gente também precisa de cuidar dele de forma constante, porque a qualquer momento ele pode ter um aumento da sua falta de ar, necessitando de uma ventilação mecânica. Então, pelo meu conselho, um paciente em tempos normais de emergência, eu deveria ficar no máximo com 3 pacientes. Eu cheguei a ficar sozinha com 13 pacientes de Covid,
trabalhando no covitário, uma sobrecarga de trabalho na ordem de 400% acima daquilo que o meu conselho diz que eu tenho condições de atender com o mínimo de dignidade, pessoas internadas na cadeira, nos bancos, em macas pelos corredores, a gente não tinha mais aonde colocar pessoas, foi uma situação extremamente dramática, e em uma semana desse caos que foi causado pela primeira onda, a gente estava com cerca de 50% do nosso corpo profissional contaminado de licença médica. Então, isso fazia, a falta do EPI fazia com que se aumentasse ainda mais a nossa sobrecarga de trabalho. Então, foi uma situação extremamente grave que nós vivenciamos. Teve a calmaria, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, permanece esses parâmetros que começam a subir agora, mas dentro de uma perspectiva nacional, do aumento do número de mortes, nós estamos batendo recordes novamente. Há 3 dias atrás, batemos um recorde de morte diário de 1.583 pessoas que faleceram um dia. Hoje, se eu muito me engano, nós batemos um recorde de contaminados no estado do Rio de Janeiro, e os estados começam a sinalizar com o agravamento da sua situação sanitária. A gente tem o Distrito Federal com 98% dos seus leitos ocupados, nós temos o Ceará numa tragédia, são meia dúzia apenas de municípios no Ceará que não decretaram as barreiras sanitárias ainda. A gente tem a situação de Manaus, que é uma situação extremamente grave. Aliás, só um governo com ausência de logística, que pega os pacientes com uma nova cepa, distribui pelo país inteiro, sem avisar as unidades que estariam recebendo esses pacientes. O Hospital do Andaraí, que recebeu cerca de 38 pacientes, foi avisado com 24 horas que iria receber esses pacientes. Então, o governo Bolsonaro, ele é um governo irresponsável em diversos aspectos. Então, essa situação de ocupação total dos leitos, ele é questão de dias para chegar ao estado do Rio de Janeiro. E nós, mais uma vez, passamos por uma grave crise de pessoal, de recursos humanos dentro da nossa saúde pública. Nós estamos com a situação do município, com o 13º atrasado, gestão do Crivella, que destruiu as unidades públicas de saúde, destruiu a atenção básica, governo Witzel, que deixou a mesma herança dentro da saúde estadual, e agora, dentro da rede federal, a gente está aí, pelo menos, com mais uma demissão em massa de 1.419 trabalhadores de saúde, através da fraude do processo seletivo, que hoje foi bastante noticiado aí em toda a imprensa, aonde o governo federal elaborou um processo seletivo seivado de fraudes, após ele ter sido contrariado com uma decisão liminar do Ministério Público, né, da Defensoria Pública, que conseguiu junto à Justiça, que o governo federal fosse obrigado a manter o quantitativo de contratos temporários, né, dentro desse mundo contemporâneo da precarização da relação de trabalho, dentro da rede federal. E aí o governo federal, como ele foi afrontado em suas decisões de diminuir ainda mais os recursos humanos, ele fraudou o processo seletivo, causando uma demissão em massa de 4.177 trabalhadores dentro da rede federal, fizeram um processo seletivo nas coxas, admitiram pessoas que só tinham experiência em ambulatório, em CME, ou seja, que não conhecem a realidade de um trabalho em emergência, que não conhecem a realidade de um centro cirúrgico, não conhecem a realidade de um CTI, que são diferentes ambientes de trabalho de uma mesma categoria, que é a enfermagem, mas que é totalmente, absolutamente diferente. Se me pegarem, eu como emergencista, me colocarem dentro de uma sala de vacina, eu não vou saber dar uma vacina direito na criança. Aliás, eu não sei nem qual é o calendário, entendeu? Em compensação, se pegar uma trabalhadora da sala de vacina e colocar dentro de uma emergência, possivelmente ela não vai saber sequer mais o que é uma cânula. Então, essa realidade da enfermagem, você, no momento que você vai contratar com recursos humanos, principalmente de pandemia, você tem que tomar muito cuidado, ou você coloca a população mais em risco ainda. Então, a gente tem, neste momento, situação do estado do Rio de Janeiro, é uma situação extremamente grave, houve um aprofundamento da precarização da relação de trabalho dentro de toda a rede de saúde,
estamos vivenciando um momento de aumento das demissões em massa estão ocorrendo. Por que eu estou alertando isso? Porque é o pior momento para a gente viver uma segunda onda no estado do Rio de Janeiro, que, pelo que ocorre no Brasil inteiro, é questões de dias para chegar até aqui ao Brasil. E aí eu queria falar um pouquinho o que foi o nosso sofrimento na primeira onda, viu? Porque até a gente descobrir todas as variantes da sintomatologia do Covid, a gente levou uma surra. E no que a gente levou uma surra, muita gente morreu. Porque num primeiro momento, qual era o sintoma clássico do Covid? Era a dor de cabeça e a febre. Depois passou a dor no estômago. Depois passou a mudança nos parâmetros hematológicos. Então, até a gente conseguir descobrir toda essa sorte de sintomatologia que poderia fazer com que aquele diagnóstico fosse um diagnóstico suspeito de Covid, muita gente morreu e muita gente foi, sim, contaminado dentro da rede pública de saúde, porque entrava com uma forte dor abdominal, você internava dentro de um setor não Covid, você acabava contaminando aquele ambiente inteiro e até que você descobrisse que aquele paciente era de Covid. E agora a gente vive um outro momento, que é um momento de uma possibilidade de uma segunda onda, que já está ocorrendo dentro de alguns estados, com uma gravidade, com uma cepa que tem um comportamento muito mais agressivo do que a cepa original do coronavírus. Aí eu quero relatar aqui o caso de uma companheira nossa de trabalho, que foi a Raquel Tomás. Raquel Tomás tomou a primeira dose de vacina, já havia tido Covid. Eu também fui contaminada 2 vezes, diagnosticada 2 vezes com Covid. A Raquel teve uma vez contaminação de Covid, tinha sido imunizada uma vez. 15 dias depois, ou seja, fora do calendário de incubação do Covid, desenvolveu o Covid novamente. Primeira vez que ela teve Covid, foi um Covid extremamente brando. Segunda vez, ocupou 75% do pulmão da Raquel, foi entubada. Seus pais pegaram também, ficaram em estado bastante crítico. Seu esposo também, todo mundo ficou internado no CTI. Então, possivelmente é uma nova cepa. A gente viu o tamanho da agressividade dessa nova cepa. Então, essa segunda onda, que com certeza vai vir para o estado do Rio de Janeiro, nós vamos enfrentá-la, essa é a realidade dentro deste momento extremamente delicado que a gente vive das estruturas públicas de saúde, coloca para os governantes e para os profissionais de educação uma responsabilidade ainda maior de salvaguardar não apenas as suas vidas, mas também as vidas dos alunos que fazem parte do corpo do sistema escolar dentro do Brasil. É inadmissível que a gente pense, neste momento, em um retorno às aulas. E é lógico que, assim, quando a gente pensa, a gente faz parte de um eixo social, né? Essa dinâmica escolar, ela faz parte de um eixo social que envolve a vida de todo mundo, né? A criança, ela vai para a escola, eu vou para o meu trabalho, quem do casal ou do núcleo familiar sai mais cedo, que vai buscar a criança, que vai... Enfim, é um eixo social que ele, sem dúvida nenhuma, ele está totalmente quebrado. Por isso que também traz a importância muito grande aos setores ligados aos sindicatos, às organizações ligadas à questão da educação, de compreender que a greve pela vida, ela só faz sentido quando a gente coloca a greve pela vida intrinsecamente ligada à manutenção do auxílio emergencial, porque a greve pela vida tem que ser pela minha vida e pela vida do outro, compreende? Tem que ser a minha vida, eu tenho que preservar a minha vida, mas a vida do outro também tem que ser preservada. E se para mim eu preciso de um espaço seguro de trabalho, eu preciso voltar à aula quando tiver vacinas para todos, o outro também precisa voltar à aula quando tiver vacina para ele, mas principalmente o mesmo governo que tem a obrigação de garantir para mim um espaço seguro de trabalho, ele também tem a obrigação de garantir os meios de sobrevivência daquele aluno, daquele pai, principalmente os da rede pública, que a gente sabe
que é os que estão mais vulneráveis nesse momento. Então, a greve pela vida ela tem que ser intrinsecamente ligada à manutenção do auxílio emergencial. A gente vê o governo Bolsonaro querendo a cada vez mais rebaixar o valor do auxílio emergencial. Foi R$ 600 votado, ele passou para R$ 300, e agora o que ele está propondo é reduzir novamente para R$ 250, com os valores absurdos que os preços dos gêneros alimentícios estão, que não vai dar absolutamente para ninguém se alimentar. Então, nós temos que greve pela vida e manutenção do auxílio emergencial de R$ 600. Um olhar também muito importante, Bia e demais companheiros, é como essa pandemia está sendo cruel para as mulheres. Né? Eu acho que é um outro elemento que a gente precisa citar, porque as mulheres elas não são as escolhidas, né? Elas são as designadas para assumirem com o trabalho doméstico, e nesse momento de pandemia, ela está sendo obrigada a abrir mão da sua vida profissional, abrir mão da sua autonomia orçamentária, da sua autonomia de renda, ficando mais vulnerável à violência doméstica, ficando mais vulnerável à subjugação de gênero. Então, é um outro elemento que esse auxílio emergencial ele vem muito ajudar a questão da violência doméstica. É um momento da gente exigir uma maior punibilidade à questão da violência doméstica, aumentar a frota da delegacia, que é relacionada ao combate à violência doméstica, ela tem que estar também inserido dentro dessa pauta, e o fim do Enem, né? Porque esse eixo social dentro dessa pauta, eu acho que um outro elemento muito importante é que assim, os interesses dos mercados privados dentro da educação, eles seguem a pleno vapor. Né? E ali você vê também a questão da classe social, quanto ele é importante, quanto ele é violento e quanto ele aumenta esse poço da desigualdade dentro do nosso país. Né? As escolas particulares voltaram, os equipamentos de proteção individual que estão sendo designados aos professores, nós ainda não tivemos notícias do que está ocorrendo dentro das escolas, se as escolas estão garantindo o equipamento de proteção individual. A gente está vivendo esse momento do ensino híbrido, né? Que é uma novidade e que alguns especialistas estão apontando como um verdadeiro engodo, mas o fato é que, independente de que seja engodo ou que não seja engodo, as condições objetivas que estão colocadas para a manutenção do ensino privado, ela é absolutamente diferente das condições que estão colocadas para o ensino público. Falta de acesso à internet, falta de equipamento, falta de atenção dos alunos em função da sua dinâmica residencial, da sua falta de espaço adequado para que ele possa se atentar à sala de aula cibernética, a falta de uma luminosidade para esse aluno, as condições objetivas para que essas condições possibilitem um ensino igualitário de forma a disputar um processo de acesso a vagas à universidade, ela está totalmente fadada ao fracasso. São condições infinitamente desiguais, então toda e qualquer forma, isso tem que ser uma exigência, toda e qualquer forma de concursos ou processos seletivos que sejam implementados nesse momento para causar o alcance a vagas de ensino superior ou escolas especializadas, ela vai estar sendo um instrumento do aumento da desigualdade entre os nossos alunos e precisa também ser discutido. Um outro elemento que também está dentro do eixo social desse retorno às aulas, e é uma preocupação que, inclusive, eu conversei com a Bia, e eu não sei como é aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, no município de Itaguaí, a estratégia da saúde da família ela foi totalmente desconfigurada, destruída pelo governo passado. Esse governo ele tentou fazer um processo seletivo de estratégia de saúde da família, também foi outra tragédia, porque a pessoa não compreende
que ele precisa contratar um agente comunitário de saúde. O cara se inscreveu com curso superior de nutrição. Esse cidadão, que, lógico, tem que ter o direito dele preservado de se inscrever, mas ele não vai ingressar num concurso para agente comunitário de saúde, um cargo que precisa ter o 2º grau, para colocar a cara no sol, para ficar andando quarteirões de quarteirões, visitando casa e casa. Ele não vai fazer esse serviço. Então, acabaram escolhendo um monte de gente com nível superior, estava tudo errado, tiveram que cancelar o processo seletivo. Mas o agente comunitário de saúde, nesse momento em que as escolas estavam fechadas, que estão fechadas, ele seria de suma importância para a gente ter uma vigilância, ter um olhar voltado para a criança, em especial para aquelas crianças que estão vulneráveis à violência doméstica, seja a física, seja a sexual, enfim. Me preocupa muito, e eu acho que é mais um elemento para a gente exigir que seja dado prioridade de vacinação aos professores e ao corpo de alunos dentro do ambiente escolar, a gente passar novamente a conviver com essas crianças e poder ter aquele olhar focado, se aquela criança está com dificuldade de ensino, qual é o elemento que está fazendo com que aquela criança não esteja tendo aquela capacidade de ensino, aquele olhar voltado para as crianças que apresentam marcas de violência, enfim. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. E aonde você tem estratégia de saúde da família, você tem uma questão de amenização dentro desse processo. Aonde você não tem, como é o caso aqui do município de Itaguaí, você tem um aprofundamento desse processo de abandono da criança, somente aquele ambiente de convivência familiar que coloca uma preocupação muito grande. Então, assim, esses elementos que eu trago, né, que é a dinâmica, né, a dinâmica do nosso eixo social, a falta de renda, a necessidade da manutenção do auxílio emergencial, a necessidade de se ter um olhar voltado à violência doméstica, tanto de crianças quanto das mulheres que estão num momento onde o machismo ele está imperando, sim. O fim desses processos de seleção para o acesso ao ensino superior ou para escolas técnicas especializadas, nesse momento em que nós temos esses 2 anos de atraso, essa deveria ser uma pauta, não só uma pauta global do movimento neste momento, como também deveria ser elementos para dar prioridade de vacinação aos professores e ao corpo escolar, porque também não adianta vacinar somente os professores e não vacinar os alunos. A gente não sabe o comportamento dessa nova cepa aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente ainda não percebeu a entrada dela, como ela se comporta com os adolescentes, como elas se comportam com as crianças. É muito difícil você fazer, dentro desses 2 nichos sociais, a questão do isolamento para a criança, então é impossível. Como é que você vai chegar para uma criança de creche e dizer que ela não vai abraçar, não vai beijar e não vai correr abraçada com o amiguinho dela? São situações que são próprias da idade e que você não vai conseguir evitar. Então, você tem que pensar na vacinação, em vacinar todo o público, alvo que envolve o ambiente escolar, e esses elementos que eu trago são elementos que deveriam estar na primeira ordem do governo como consequências da não vacinação e objetos que façam com que o governo envolvam esforços para poder vacinar a população e garantir que haja, sim, o retorno às aulas, mas de forma segura, de forma que você garanta o desenvolvimento educacional, intelectual das crianças, dos adolescentes e dos jovens, mas principalmente preservando a vida, porque não adianta você querer fazer o desenvolvimento intelectual se você está colocando a vida das pessoas em risco. E, neste momento, qualquer retorno às aulas é um retorno de risco, principalmente com essa nova variante, o qual nós não conhecemos o seu comportamento. Nós sabemos apenas que ela é 30% mais agressiva, que ela tem um índice de contágio muito superior e que ela causa um dano muito maior dentro do organismo da pessoa. Agora, vou aproveitar esses meus últimos minutos para fazer um pouco de uma análise política, né? A gente vive um momento de tragédia
E a gente tem o pior governo possível para esse momento de tragédia. Né? E assim, é escandaloso que o governo Bolsonaro, que a todo momento nega a doença, chacota dos mortos, cria chacota do uso das máscaras, que é o único elemento protetivo que a gente tem nesse momento, né? Um país em que ainda não chegou, países que já alcançaram, né? Países do terceiro mundo, né? Da América Latina, que ele tanto debocha, das ditaduras de esquerda, já conseguiram vacinar 80% da sua população, e o Brasil ainda não conseguiu vacinar 3%. E a gente tem o governo, o pior governo possível para a gente passar por essa crise sanitária da mais alta gravidade que está matando tanta gente. Né? E em algum momento, a gente tem que fazer uma análise fria e fazer as nossas autocríticas necessárias, o porquê que este governo conseguiu chegar ao poder e por que este governo, apesar de todas as sandices que ele faz, apesar dele dialogar com o que há de pior do espectro humano, né, que é o machismo, que é o conservadorismo, que é a ultradireita, que é desdenhar sobre a morte, desdenhar sobre os cadáveres, desdenhar sobre o papel do governo, porque um governo desta natureza ainda mantém 30% do índice de aprovação, né? E isso que é um verdadeiro escândalo. Como o governo Bolsonaro é um governo tão ruim, tão perverso, tudo que era pauta que suscitou o golpe, hoje a gente vê através dos hackers, que golpe, né? Que golpe. Né? O reitor de Santa Catarina que se matou, aquela farsa com depoimento forjado, 155 policiais federais envolvidos na prisão de um homem que não aguentou a pressão e depois se suicidou, né? Dois membros lá dos executivos de construtoras que infartaram nos processos de depoimento, e você vê as mensagens dos procuradores, né, dos promotores da Lava Jato, sempre rindo da tragédia que eles causavam, sempre tentando uma forma de se esconder daquela mumunha que eles tinham construído para conseguir acabar com a presunção da inocência e levar o maior líder que nós tínhamos no país à prisão e na sua total desqualificação. Eles são os responsáveis por essa tragédia que apareceu dentro do cenário político, que faz com que o nosso país seja motivo de risada lá fora. Né? É um verdadeiro absurdo que um governo como o Bolsonaro, que causa tantas mortes, tanta tragédia, que levou esse país a uma horda de indigentes, de pessoas que não estão tendo mais acesso ao ensino, à saúde pública, a emprego, a renda, consiga manter 30% do seu eleitorado. Isso coloca uma responsabilidade ainda maior para os sindicatos, Bia, porque durante o processo eleitoral passado para presidente, não foram poucos os dirigentes sindicais que rebaixaram a sua pauta no sentido de tentar construir pontes com a nossa base social, que estava dizendo que ia votar na ultradireita. A gente acolheu muito o discurso do ódio da política, e olha o resultado disso para a nossa vida. Então, assim, a gente tem que fazer a autocrítica e compreender que dirigente sindical ele é para dirigir a sua base, ele é para conscientizar a sua base social, ele não é para ter todos os anos de ensinamento, né, político que ele teve, social que ele teve, rebaixado em função de uma cultura ultradireitista que quer jogar o nosso país no calabouço da ditadura. E muitos dirigentes sindicais se permitiram isso. Eu preferi ser expulsa de cada grupo de WhatsApp que me colocavam a eu rebaixar a pauta daquilo que eu acreditava de 20 anos de militância, de 20 anos de ensino do que seria um mundo justo e fraterno. Eu preferi ser expulsa dos grupos. Então, os sindicatos, eles precisam, de uma vez por todas, se repensar, né? E entender que só a luta social é o que pode, de fato, mudar a vida da gente. É hora de grandes mobilizações, é hora de grandes greves, é hora de grandes lutas sociais. Nós não vamos superar o governo Bolsonaro se chegar num processo eleitoral ele se manter
com 30% da sua base eleitoral, dentro de um cenário que acabou a proporcionalidade, cada qual vai querer sair candidato para poder eleger a sua bancada parlamentar, 30%, se ele faz 3 ou 4 coligações, está arriscado esse homem ganhar no primeiro turno. E o país não aguenta mais 4 anos de economia desastrosa de Bolsonaro. Não aguenta. A gente vai aumentar e sobremaneira o índice de indigentes no nosso país. Nós vamos à bancarrota. Nós não aguentamos mais 4 anos de Bolsonaro. E aí eu não poderia aqui deixar de citar a que momento o movimento sindical chegou, e aí, lógico, eu faço críticas ao meu sindicato e faço críticas também aos outros sindicatos de base. Eu sou de um município onde o CEP de Itaguaí está processando a sua base filiada, porque ousou cobrar a sua direção que fizesse a prestação de contas. Isso é um verdadeiro absurdo. Que nesse momento de greve pela vida, que a gente precisava ter unidade entre o corpo de trabalhadores, porque não é só a greve pela vida da educação, é a greve pela vida do funcionalismo público, que está sendo extremamente atacado com reformas que só retiram direito da classe trabalhadora. E a gente tem uma direção do sindicato processando a sua base filiada com um advogado contratado do sindicato, porque a base filiada resolveu cobrar a prestação de contas. Então, enfim, nós não vamos conseguir convencer corações de mentes, não vamos conseguir aglutinar os trabalhadores e trabalhadoras desse país se nós permanecermos encastelados dentro do nosso movimento, dentro das nossas estruturas sindicais, sem descer ao chão da fábrica, para ter a conversa olho no olho, ouvir as críticas da nossa base, acolher, mas dialogar com ela. Implementa o método de ensino, do questionamento constante. Não, mas você acha que ele desrespeitar está certo? Para ver se essa pessoa se convence. Porque nós não vamos conseguir derrotar este momento. Hoje é a greve pela vida, amanhã vai ser a greve pela comida, depois vai ser a greve pelo emprego, e se nós não nos unirmos de corações de mente, se permanecermos fracionados dentro dos segmentos da classe trabalhadora, não identificarmos que nós fazemos parte de um só corpo dentro desse eixo social, nós estamos fadados ao fracasso. Então, espero aí ter contribuído. Greve pela vida, tem que unificar essa pauta com a pauta de interesse da classe trabalhadora, manutenção do auxílio emergencial, não a violência doméstica de crianças e mulheres, não a discriminação de gênero que está acabando com a capacidade de vida das nossas mulheres, fim dos processos de segregação educacional que hoje se tornou o Enem e outras formas de concurso, e pelo fortalecimento da atenção básica para que a gente consiga dar conta do que está por vir, que é essa segunda curva de Covid. Tá bom, gente? Grande abraço aí, estou aí para conversar com vocês. Bati meus 20 minutos, gente, certinho. Gente, então, obrigada, Cristiane. Eu acho que foi uma fala muito rica, muito ampla, e eu acho que a gente agora abre para o Sineduc, para o Simpro, para o CEP de Itaboraí, e encerrar com o CPRJ. Pode ser? Pode. Começamos com qual companheiro? Você começa, certo? Posso começar, tá? E aí a gente tem 4 minutos cada um de nós, tá? Primeiramente, eu me sinto extremamente agradecido à contribuição da Cristiane, tá? Me sinto também muito agradecido por poder contribuir com essa campanha unificada, junto com o CEP, o Sineduc, né? Nós, como a Bia falou, desde o ano passado estamos envolvidos nesse movimento. E eu estou aqui representando a diretoria colegiada do Simpro Niterói Região, e como já foi comentado aqui no início, nós representamos os professores da rede privada
de todos os níveis de ensino, e nós estamos vivendo na realidade, no concreto da vida, o agravamento da doença com retorno às aulas presenciais nas escolas privadas. E, infelizmente, com todo o movimento, com toda a luta que a gente tem feito, os gestores municipais fizeram uma opção pelo mercado e não pela vida, a preservação da vida das pessoas. E cederam à lógica patronal, à lógica de mercado. E hoje, publicamente, quero aqui dizer que o retorno às aulas presenciais, pelas denúncias constantes que nos chegam, já demonstram que o agravamento da contaminação está se dando. Já temos vários profissionais de educação contaminados, temos crianças contaminadas, né? O que tem sobrecarregado a rede pública de saúde, principalmente, né? Então, está provado que as redes de ensino que estão voltando às aulas presenciais colaboram efetivamente para o agravamento dessa pandemia em curso no nosso país. E o agravamento de total desgoverno, ou melhor, de um governo genocida. Então a gente esperava que os gestores municipais, os prefeitos, os vereadores, estivessem do lado dos trabalhadores, estivessem do lado da população, estivessem em sintonia com a responsabilidade pública em defesa da vida. Então, mais uma vez, agradeço poder estar aqui com vocês, poder estar contribuindo com essa campanha de fundamental importância, essa luta de fundamental importância. Muita força, que tenhamos muita vitalidade para poder fazer a discussão com os nossos companheiros, com a sociedade, em defesa da vida. Estamos do lado certo da luta. E isso é motivo de orgulho, porque lutar pela vida não é qualquer luta. Muito obrigado. Alessandro? Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria saudar todos os companheiros do Cineduc, que hoje completa 31 anos de existência. Saudar aqui os companheiros da antiga, que há 31 anos atrás foi uma associação, que depois se transformou em Sindicato dos Professores, e hoje o Cineduc, que é o Sindicato dos Professores da Associação. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a esses companheiros brilhantes dos CEPs da região, do Sérgio aí do Simplo. Realmente acredito que estamos do lado certo agora, e gostaria de agradecer a Anne pela brilhante fala dela e pela brilhante compreensão que ela possui das questões políticas, das questões sociais. Fiquei até emocionado pensando se nós tivéssemos um corpo de profissionais da área da saúde, um corpo de profissionais do Ministério Público, da Justiça, que tivesse tamanha compreensão de sociedade, compreensão da gravidade dessa pandemia, como a Cristiane nos passou nesse momento. Então, me coloco aqui muito emocionado nesse momento e agradecido e certo de que
realmente fizemos a escolha correta, que é a escolha pela vida. Muito obrigado a todos e a todas. Parabéns, Cristiane, muito obrigado. E você já é nossa parceira e espero poder contar com a sua colaboração, com a sua garra. Acho que congelou, né? Congelou, Alessandro congelou. Pode ir, Júlio? Júlio? Posso agradecer esse momento, né, que infelizmente a gente está tendo que passar, né, por conta da situação que se encontra no nosso país, infelizmente, né, e eu sou o diretor do Sindicato dos Funcionários da Educação, e falando até de forma posterior, né, porque esse vídeo ele vai circular, né, por nossa sociedade, né, e a gente tem que manter esse fio de esperança de que algo possa vir a mudar, né? De tantas notícias desesperançosas que nós vemos constantemente, diariamente, e a Cris pôde nos dar dados minuciosos, né, de pessoas que estão na linha de frente e, infelizmente, não possuem o amparo do governo, né? Nós vimos que tanto a educação quanto a saúde não são tratadas de forma séria, né, por governos de direita, né? Então, assim, passa-se a responsabilidade aos funcionários que estão na linha de frente. Eles não querem saber se as pessoas possuem algum tipo de doença, né? Se tem possibilidade de estarem retornando às aulas. Então, assim, esse momento é muito crucial porque os funcionários estão vivendo uma carga emocional gigantesca, né? Além do que a Cris colocou, né? São profissionais, também são mães e pais, né? Tem toda uma estrutura, né, familiar também para administrar, além de estar administrando essa questão profissional, e pouca gente toca nisso, né? Parece que a gente só vê o lado profissional como se o profissional fosse um robô, né? Que é só acioná-lo e ele não possui emoções, né? Ele tem que estar na linha de frente, ele não tem que reclamar de nada, ele tem que se virar com aquilo que ele tem ali, e a gente vê que a realidade é que nós somos seres humanos, né? Então nós sofremos quando percebemos, né, esse descaso que tem, né, dos governos e a falta de estrutura que eles proporcionam, né, porque hospitais lotados, né, e sem EPIs, né, e muitas das vezes as pessoas morrendo, né, nas filas dos hospitais, né, ou então em situações que poderá, sim, chegar a pessoas falecerem dentro das suas residências, né, então, assim, é uma realidade, isso não é uma ficção. Isso é uma realidade que possa vir a acontecer em nosso país, infelizmente, mas nós percebemos que durante um ano tiveram meios, né, de estarem proporcionando condições melhores, né, para a população estar enfrentando esse momento de pandemia, e, pelo contrário, muitos governadores, né, muitos prefeitos resolveram fazer política nesse momento, que é muito ruim. Então, a vida do trabalhador não pode ser uma moeda de troca. Ele não pode estar condicionado a essa situação em que ele tem que decidir se ele vai trabalhar, ele é contaminado. Se ele contamina, se ele não tem acesso a um tratamento digno de uma pandemia, né, que tomou conta do nosso país, e as pessoas acham isso de forma natural, né, que como se fosse algo que é divino, né, mas a gente sabe que possui a ação do homem, né, o homem que não faz a ação para impedir que ela tome essa proporção que está bem tomando no nosso país. Mais uma vez, agradeço a Cris por esse relato, né, por essas palavras, né, e dando a noção do que realmente está acontecendo no nosso país. A gente tem a preocupação de estar orientando os profissionais que nós estamos fazendo isso pela vida deles, pela vida dos alunos, pela vida dos familiares, para que nós possamos ter um retorno digno, né, ter esse retorno ao trabalho, que lógico que todos estão sentindo isso, mas que temos dignidade para poder atuar nas salas de aulas. Então é isso, uma boa noite a todos, e espero que esse vídeo chegue a todos, né, de forma bem clara e objetiva, para a gente saber a gravidade que hoje se encontra no nosso país. Obrigada, Júlio. Eu também vou terminando aqui, justificando
outros companheiros de outros núcleos que não puderam participar por conta das atividades da greve pela vida, né, em diversos municípios nossos. Então, assim, acho que agradecer mais uma vez a participação da Cristiane, que levantou questões fundamentais para a gente, com o histórico da pandemia, né, e com o histórico também da condução do governo nessa pandemia, ou da não condução, ou propositalmente ter deixado a coisa correr solta, assim. É um projeto, na verdade. E concordar, eu acho que isso o CEP também está orientando, assim como o Cineduc, também abraçando as pautas gerais da sociedade. Ela colocou muito bem, e está incorporada à pauta da greve pela vida, as questões do auxílio emergencial, a manutenção do auxílio emergencial. É necessária a manutenção do direito à sobrevivência, o direito a você estar nessa sociedade, comendo, vestindo, morando, e isso está se acelerando cada vez mais um fosso na população brasileira, né? Milhares e milhares de gente, pessoas famintas, na indigência, sem emprego no nosso país. E o sem emprego não é por conta da pandemia, o sem emprego é por conta do projeto que se tem no nosso país de superexploração do trabalho. E também lembrar que nós estamos também na luta contra as PECs que estão circulando no Congresso Nacional da reforma administrativa, que coloca no centro da questão o funcionalismo público como o grande vilão da coisa toda, e, na verdade, a gente sabe que a retirada do direito do funcionalismo público também é um projeto de fim do serviço público, principalmente nas áreas de saúde e educação. Vão acabar com a vinculação das verbas para saúde e educação, desmontando o que se tem de saúde e educação, que nós vimos quão precioso é o SUS no nosso país. Se não morreu mais gente, foi por conta do SUS. E se a gente tem uma grande geração de gente alfabetizada que está chegando às universidades das classes populares, se deve à educação pública no nosso país, por mais precária que seja. Então, desmontar o serviço público é aprofundar o fosso que nós temos no nosso país, né? Então, a gente está também nessa luta pela vida, em todos os sentidos, pela vida física, pela vida dos direitos da classe trabalhadora. Então, a luta imediata é para que se retorne para a escola somente após um processo de vacinação, mas temos lutas estratégicas e também imediatas, que é contra a reforma administrativa e contra o fim da vinculação das verbas da saúde e da educação. Isso é fundamental, e a Cristiane muito bem lembrou que essas lutas todas, elas se complementam na nossa greve pela vida. E lembrar a todos que dia 8 de março é a nossa próxima data dentro do calendário, dia de luta das mulheres. A Cristiane também lembrou muito bem como as mulheres estão sofrendo mais nessa pandemia por conta de questões históricas aí. E termino aqui agradecendo mais uma vez a presença de todos, o pessoal que está aí assistindo a gente. O vídeo vai ficar rodando, como foi o outro debate nosso, e nós vamos continuar a nossa campanha aqui da região de Itaboraí, Maricá, Niterói, São Gonçalo e Tanguá, que a gente já tem desde o ano passado, nessa luta pela vida, estreitando os laços também entre os sindicatos desse município, entre a base da categoria nesse município, entendendo que isso faz parte da construção mais geral de estreitar os laços de diversos sindicatos e diversas bases da categoria dentro de um projeto de outra sociedade, né? Dentro de um projeto de lutas que modifique essa correlação de forças que a gente tem hoje, que a Cristiane também já apontou, e que a gente tem um grande desafio, que a gente não reduz a luta a um processo eleitoral, com certeza que não, mas o processo eleitoral está colocado no nosso caminho. Tinha um pedregulho, não, tinha uma montanha, que é 2022. É uma montanha, que é 2022, e nós precisamos estreitar nossos laços, estar estreitando as nossas pautas, para que a gente consiga dar conta desse desafio colocado para a gente num futuro muito próximo. Aliás, o futuro já é agora, os desafios já estão colocados para nós. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, e que a gente vai estar se encaminhando, estamos encaminhando aqui para o final, e para a gente depois divulgar aí no Facebook, na internet, as próximas ações do nosso coletivo aqui da região. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa.
Terminamos, pessoal? Só agradecer a todos e todas aí. Pedir desculpa, não sei se as pessoas ouviram o final da minha fala, minha internet Não, está um congelou. pouco ruim, congelou. Eu falava da dificuldade, né? Estava muito emocionado, agradeci aí a Cristiane pela brilhante fala dela e dizendo que ela já vai ser uma parceira nossa. E quem dera se todos os profissionais, inclusive do Ministério Público, do Juizado, né, do setor do de outros setores, tivesse a mesma visão que ela tem. Uma brilhante fala. Congelou de novo, né? Voltou? Eu estou ouvindo vocês. Então era só isso. Vou deixar o finzinho também para que outros companheiros possam estar se despedindo. Obrigado. Acho que a gente está encerrando, né? E eu acho que é sempre bom lembrar que nós já batemos o recorde aí de 250 mil mortos na pandemia e que os números que são anunciados no nosso vídeo no começo, eles já foram infelizmente superados, né? Os números dos mortos em cada município da nossa região. Infelizmente já foram superados, com perdas preciosas que poderiam ter sido evitadas no nosso país. Então, é isso, né? Não sei, Cristiane tá caindo e está voltando, né? Se Cristiane quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar. Não, eu tive que abrir aqui que o congelador está dando para aquecendo. Não caia na esparrela de vai dar equipamento de proteção individual, tem cidade que falta carteira, que falta alimentação, tem cidade pelo meio, não vai conseguir proteger equipamento de proteção individual. E caiu, Cristiane, de novo. Bia, eu queria falar rapidamente que o Sindicato dos Professores, o Simpro Niterói Região, na sua página, tá, está disponibilizando, está socializando, e pedimos que as pessoas socializem um meio de comunicação para que todos façam as denúncias do que está se dando de fato nas suas escolas, para que a gente possa estar acionando, né, e que a gente possa estar atuando contra essas instituições que, infelizmente, insistem nessa perspectiva da aula presencial. Tá? Então, é importante que todos visitem lá a página do sindicato e façam, né, a sua parte também. Ok. Cristiane? Vai cair de novo. Meu aparelho está aquecendo. Ok, gente. Então, acho que a gente, assim, e a gente continua na luta, inclusive em respeito aos que se foram, infelizmente, nessa pandemia, por conta da política genocida que se tem não só no governo federal, mas estadual e municipais, né? E só para terminar mesmo, denunciar aqui o que vem acontecendo em São Gonçalo, que é um ataque frontal ao funcionalismo público, com palavras vindas de dirigentes da educação, né, do executivo na educação, dizendo que só faltou dizer que os professores são vagabundos. E lembrar uma coisa que o pessoal colocou aqui no chat, que é lembrar o tempo todo que ninguém está se recusando a trabalhar. O trabalho remoto continua. O que se recusa é a morrer. Ninguém se recusa a trabalhar. Nós estamos nos recusando a morrer. Não vamos morrer calados. Então, assim, esse é o sentido, né? Ninguém se recusa a trabalhar, se recusa a morrer e a matar. Porque quando você circula, quando não tem condições, você não se arrisca só a morrer, você arrisca a matar um outro também, né? Então, essa é a situação que está colocada para nós de luta e de resistência nesse momento, né? Não sei, Cristiane, vai conseguir falar alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Não. Pode encerrar. Essa situação da internet no país, inclusive, né?
Gente, então, acho que a gente termina por aqui. Vamos encerrando, passamos 1 minuto já do prazo, era 7 horas da noite. Com um grande abraço e dizendo para todos que cuidem-se e que nós estamos juntos nessa luta e não vamos arredar pé de viver, de trabalhar e de lutar por um outro país, né? Um grande abraço para todos e a gente vai marcar nossa reunião para ver as nossas próximas atividades. Um forte abraço, pessoal. Obrigada aí a Patrícia, do Cineduc, que está aí no apoio aí, abrindo a sala aí para a gente. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite.